paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Estamos num propósito lindo, propósito de ler a Bíblia em 100 dias. Bíblia em 100 dias. Estamos no dia 22 de 100. 22 de 100. Josué do capítulo 7 ao 18 e Lucas do capítulo 11 ao 14. Já lemos Josué do capítulo 7 ao 18 e vamos continuar a nossa leitura nesta terceira parte, do capítulo 11 de Lucas ao capítulo 14, nossa terceira parte. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, por essa oportunidade, nos capacita, ilumina a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa alma, para que possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Espírito Santo, nos ilumina nesta leitura, nos capacita que venha a ser uma leitura, meu Pai, com conteúdo, com qualidade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda falta de concentração, meu Pai, que caia por terra tudo aquilo que queira roubar a nossa concentração. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a iniciar essa terceira parte, 22 de 100. Bíblia em 100 dias, eu te peço em nome de Jesus. Lucas, do 11 ao 14. A oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. A parábola do amigo importuno. E disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para to dar. Digo-vos que ainda se não levantar, dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós: pede e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate, e a quem bate abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A blasfêmia dos fariseus. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipes dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal no céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, vossos filhos, eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus.
Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-o varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamastes. Mas ele disse antes: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam. O sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Palavras de Jesus. Ela pede um sinal, não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A candeia do corpo. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Jesus censura os fariseus e os escribas religiosos da época. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. E o Senhor disse: agora vós fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Olha o perigo da religiosidade. Abre e fecha parênteses. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmolas do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amai os primeiros assentos nas sinagogas, as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizeis isso, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: ai de vós, doutores da lei, que carregai os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas,
e vossos pais o mataram. Bem testificais, pois que consentes na obra de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificai os seus sepulcros? Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel, que foi morto por Caim, até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar, o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e impedistes o que entravam. E dizendo-lhe ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e fazê-lo falar acerca de muitas coisas, e armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Lucas capítulo 12. E ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disseste à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Não devemos temer os homens. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar também tem poder para lançar no inferno, ou no Hades, Sim, vos digo, a este temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centes, e nenhum deles será esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temeis, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. Também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos venha falar. A parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Mas ele lhe disse: Homem, e disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que fareis? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A solicitude pela nossa vida. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis,
nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não perguntei, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso coração, ali estará também o melhor. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabe, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando tiver achado, fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser ao seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e comer e beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E aos que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, seja se já está aceso. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai-vos que vim trazer paz à terra, não vos digo mais antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sua nora. Os sinais dos tempos. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente,
Logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócrita, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro cêntimo. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais que foram mais culpados ou devedores do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos igual de modo perecereis. A parábola da figueira estéril, a figueira é Israel. Dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Aleluia. E disse ao vinhateiro, eis que 3 anos venho procurar fruto. Respondendo ele disse, forte essa passagem, né? Se der fruto, ficará, se não, depois a mandará cortar. Certo homem, eu vou ler de novo que é lindo isso aqui. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto e não achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque, e se der fruto ficará, e se não der, pois a mandará cortar. A cura de uma mulher paralítica. Ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha só, um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar, e nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. A parábola do grão de mostarda e do fermento. E dizia, a que é semelhante o reino de Deus?
E a quem eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomando e lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore. E em seus ramos se aninharam aves do céu. E disse-lhe outra vez: a quem comparei o reino de Deus? É semelhante ao fermento, que uma mulher tomando o escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. A porta estreita. E percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, não são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Jesus é avisado do ódio de Herodes. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Lucas 13:32. E ele respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa para encaminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos, debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. A cura de um hidrópico. Lucas capítulo 14. O último capítulo da leitura 22 de 100, para a glória de Deus. Aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles os estavam observando. Eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhe: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou boi, ou não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhe: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. Então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa.
Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que o recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. A parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalho, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. A parábola acerca da providência. Ora. Ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Abre parênteses. Essa é a proposta do Evangelho: renúncia. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Graças a Deus terminamos a nossa leitura 22 de 100. Nós lemos hoje, para honra e glória do Senhor, 16 capítulos. Não foi fácil, mas Deus nos deu graça e força, né? E fizemos em 3 partes no dia de hoje, 22 de 100. Nós lemos Josué, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12. E Lucas, 11 ao 14. 11, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15. Foram 16 capítulos concluídos para a glória de Deus. Amém? A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero orar agradecendo a Deus.
Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado porque terminamos essa terceira parte de 100, 22 de 100, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar disposição, força e graça, meu Pai. Espírito Santo, eu te peço que essas palavras possam ficar cravadas no nosso coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E no momento certo, o Senhor lembrar-nos, meu Pai, o que dizer e o que falar. Obrigado, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.